Você já percebeu que tudo começa a dar errado justo quando você decide buscar mais a Deus? Justo quando você decide orar mais? Justo quando você decide jejuar mais? Justo quando você decide reconstruir os altares da sua vida e se aplicar mais na sua vida de devoção, de consagração, de comunhão com o Senhor? Isso não é coincidência, são as distrações. E o inimigo sabe muito bem como usá-las para tirar-te do foco. Vivemos em uma geração, em um mundo bombardeado por distrações. E as distrações vêm de uma maneira muito sutil. Redes sociais, preocupações, desejos, cansaços, tentações e até mesmo coisas boas, quando fora do tempo. E o objetivo primário e principal das distrações é tirar você do foco, tirar você da sua vida de comunhão com o Senhor, te desconectar das realidades espirituais. E o primeiro exemplo que eu quero citar, a Bíblia está repleta de exemplos, é o exemplo de Neemias. Neemias começou a reconstrução dos muros. Diz a Bíblia que em 52 dias ele construiu os muros. E quando os muros já estavam levantados e faltava pouquíssimas coisas, Sambalate, Tobias e os inimigos do povo de Deus se levantaram contra ele e mandaram cartas dizendo: vem, desce para o vale de Ono, vamos nos encontrar nas aldeias para conversar. E diz a Bíblia que Neemias ele entende e fala: porém eles me intentavam fazer mal. E a resposta de Neemias é: estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não poderei descer. Por que cessaria a obra e iria ter com vocês? E Neemias diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ou seja, não fui distraído pelas tentações do adversário. E isso nos traz uma lição. E a lição é que nem toda conversa vale a pena. Nem todo convite merece resposta. Quem está construindo algo para Deus não pode parar por qualquer distração. Quem está construindo algo para Deus, envolvido na obra de Deus, não desce para qualquer pedido. O segundo exemplo é o exemplo de José, que quando tentado, ele disse: pecaria eu contra Deus? José foi tentado pela esposa de Potifar. A distração aqui era o pecado vestido de uma oportunidade para ele ter prazer. Mas o prazer era um prazer transitório e era pecado. E a lição que nós vemos aqui é que distrações nem sempre vêm de maneiras barulhentas. Às vezes vêm de uma maneira sutil, como uma oportunidade para um prazer, um conforto. Mas o propósito de Deus vale mais do que qualquer prazer passageiro. Quem tem propósito escolhe a fidelidade, mesmo que isso custe a liberdade. Quem tem propósito escolhe a fidelidade, mesmo que isso custe a liberdade. Terceiro lugar, Hebreus diz que, Hebreus 12, deixando todo o embaraço e o pecado. E o que isso mostra? Isso mostra que nós não podemos correr bem com excesso de peso. Não se corre bem com excesso de peso. Há distrações que não são pecado em si, mas embaraçam, te atrasam, te fazem tropeçar. E você não foi chamado para viver distraído. Foi chamado para correr com um propósito. Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz: eu combato não como que combatendo ao ar, mas eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. E eu faço isso pelo prêmio que me aguarda e me espera. Os atletas desse mundo se disciplinam de uma maneira severa por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma coroa incorruptível. E da mesma forma que os atletas se disciplinam, nós temos que se disciplinar no que diz respeito à nossa vida espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade em tudo é proveitosa.
Não que o exercício físico não tenha proveito, mas Paulo está dizendo que, em comparação, a piedade é muito mais proveitosa. Por quê? Porque a piedade tem a promessa para a vida que agora é, para a vida que há de vir. Da mesma maneira que eu tenho que cuidar do meu corpo, conforme nos mostra as Escrituras, eu tenho que cuidar do meu espírito. Aliás, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre a santificação operando no ser inteiro completo do homem. E Paulo diz espírito, alma e corpo. A sequência de Paulo é espírito, alma e corpo. Ou seja, vem o espírito, vida de comunhão, a alma, a nossa vida consigo mesmo, e o corpo, que nós interagimos com os outros. Outro exemplo, o quarto exemplo que eu quero citar é quando Jesus, em Lucas 9,62, ele diz: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olhar para trás revela distrações. Olhar para trás revela saudade do mundo, desejo de voltar. Quem olha para trás perde a direção. Quem olha para trás perde o rumo do que Deus tem à frente. E o reino de Deus não é lugar para quem vive de saudade do mundo. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. E tem um exemplo também de distrações que elas vêm vestidas de coisas que parecem as promessas de Deus na nossa vida. Dois exemplos eu quero usar. O exemplo de Ló, quando ele se separa de Abraão. Ló, ele vai para as campinas do Jordão, e o texto em Gênesis diz que as campinas do Jordão era semelhante ao jardim do Senhor, antes do Senhor ter destruído e enviado juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então você vê que quando Ló ele vê aquela cidade, ele fala: meu, essa cidade se assemelha com o jardim que os nossos pais falavam, o jardim do Éden, então eu vou para lá. Mas quando ele chega lá, o que tem naquela cidade, que parece uma cidade que expressa o Éden, o jardim do Senhor, na realidade naquela cidade tem idolatria, soberba, orgulho e vários tipos de pecados relacionados à imoralidade sexual. E outro exemplo é quando Satanás tenta Jesus. Satanás tenta Jesus e Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, se prostre diante de mim, que eu vou te dar todos os reinos da terra. E quando Jesus foi nascer, uma das profecias que Gabriel falou acerca de o Cristo, falando com Maria, Gabriel falou o seguinte: o filho que nascerá de ti, ele será rei sobre toda a terra e será rei sobre Israel. E ele reinará sobre toda a terra. E, ou seja, na tentação do deserto, o diabo usa uma expressão parecida com a promessa, mas é aquilo. Existem etapas para que a promessa se cumpra. E às vezes na sua caminhada com Deus vai vir tentações que elas vão estar com uma embalagem das promessas que Deus já falou na sua vida. Então por isso tem que haver clareza, tem que haver sensibilidade espiritual para você entender o que é de Deus e o que não é. Outro exemplo de distração é a queda de Sansão. Sansão tinha uma unção poderosa, mas se distraiu por diversas vezes. Sendo nazireu, ele matou um leão, venceu o leão vivo, mas depois foi vencido pelo leão morto. Porque no leão morto, que ele não podia tocar, tinha favos de mel. E quando ele toca naquela carcaça do leão para pegar os favos de mel, ele está quebrando um dos princípios do nazireado. Entende? E fora os relacionamentos que ele tinha com prostituta, com os filisteus. E o último é com Dalila, e ele revela o segredo. Ele perde as forças e foi humilhado na presença dos seus inimigos. A distração pode custar sua força, sua visão e seu destino, mas graças a Deus que ele nos restaura, porque quando Sansão se lembrou e fez aquela oração, Deus restituiu e restaurou as forças de Sansão. Outro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Davi. Davi ele foi distraído por estar num ambiente errado e na hora errada. Na primavera, segundo Samuel 11 diz, na época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em casa. Ou seja, era uma estação em que quem fosse rei tinha que estar no campo de batalha, mas ele optou pelo descanso, pois talvez estava cansado. E esse descanso levou a uma distração que o levou ao pecado.
e culminou com as consequências que veio na família dele, que foi desastrosa. Davi deveria estar na batalha, mas estava no palácio. Foi nessa distração que ele caiu com Batseba. Um momento fora do lugar faz você perder grandes coisas. Outro exemplo é Marta e Maria. Lucas 10, do 38 ao 42, Jesus ele diz: Maria escolheu a melhor parte. Marta estava ocupada, mas distraída do essencial. Maria estava aos pés de Jesus. O ativismo sem intimidade é uma grande distração. Trabalhar para Deus sem Deus é errado. Eu primeiro preciso estar com Deus e exercer o sacerdócio diante do Senhor e trabalhar com o Senhor. Que é diferente você trabalhar com o Senhor e trabalhar para o Senhor sem o Senhor. E Marta, naquele momento, ela tinha que estar aos pés do Senhor, escolhendo a melhor parte. Não que o que ela estava fazendo fosse errado, mas naquele momento Marta estava ansiosa e afadigada e Jesus falou: Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então, para encerrar, Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita que as distrações roubem a sua visão, sua santidade, sua intimidade e a sua missão, que aliás não é sua, mas é a missão de Deus, que você está inserido nela. E hoje Deus ele está te chamando de volta ao foco. Hoje Deus está te chamando de volta para o propósito, de volta para o lugar secreto, de volta para a sua presença. Então, não desça, não pare, não volte atrás, cuidado com as distrações. O seu chamado vale mais do que isso. As distrações vêm, mas a escolha é sua para parar a obra ou permanecer firme até o fim. Que você escolha a melhor parte em nome do Senhor.